Bom, então a gente vai conversar aqui, pessoal, um pouco sobre narrativas que convencem, né? E quando a gente fala aqui de transformar portfólios técnicos em decisões estratégicas, é porque nem tudo que está, né, tecnicamente bem fundamentado nas organizações, sejam elas privadas, públicas ou laterais, nem tudo que é técnico necessariamente se transforma em decisões. Então, a nossa conversa vai ser justamente nesse sentido de como que a gente transformar, né, a tecnicidade das necessidades em decisões estratégicas para os tomadores de decisões. Próximo, por favor. Pode passar para o próximo. Bom, atualmente eu estou aqui no Sebrae Nacional, né, na gerência de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão, integrei a rede de líderes da Fundação Lema, tem uma trajetória bem sólida nessa trajetória de gestão de projetos. Bom, o primeiro grande é que a aprovação ela é conquistada, não é concedida. E o que a gente precisa fazer para lá previsto, né, na mais do PMI, de gestão de projetos, entre outros? A gente precisa, né, convencer a alta diretoria ou a alta etapa da organização de que essas necessidades que foram mapeadas para a elaboração de determinados projetos, elas sejam incluídas no rol de ações que serão executadas pela direção naquele ano corrente ou naquele semestre corrente. Então, essa aprovação ela é conquistada. E ela é conquistada como? Né? Ela é conquistada por meio de diversas iniciativas que a gente vai conversar nos próximos slides. Né? O que eu sempre costumo brincar aqui no Sebrae, né, que projeto não tem pé, não tem mão, não tem braço. Né? Ele não anda sozinho, assim como ele não se vende sozinho. Eles precisam sempre de ter uma intervenção humana, né, por trás dessas ideias para que elas se tornem projetos e para que esses projetos se tornem realmente produtos e se executem no final. Próximo, por favor. Bom, um dos aspectos que é muito importante, né, e que faz muito sentido para que a gente consiga chegar numa aprovação de um projeto, bem como na sua execução, é mapear, né, o rol de stakeholders que estão no nosso. Isso principalmente internamente em organizações, mas também externamente. Então, quem realmente decide? Né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei muito por isso, né, de às vezes ficar investindo tempos em conversas, em reuniões com pessoas que depois da quinta reunião a gente descobre que aquela pessoa não decide e não tem influência na decisão. Isso acaba sendo um grande perda de tempo, investe tempo, né, que é uma coisa extremamente escassa e cara para todos nós, em reuniões com pessoas que não vão ter nem a decisão, né, quando a gente brinca, né, não é o dono da caneta ou a dona da caneta, mas principalmente não influenciam na decisão. Porque a gente não deve somente articular e conversar com aquelas pessoas que, principalmente também com aquelas que influenciam. Então, aqui uma primeira dica, né, de primeiro mapear, tanto internamente como externamente, quem são os decisores, as pessoas decisoras nesse processo, e o que move a alta gestão. E o que move a alta gestão, por mais que já esteja explícito nos planejamentos estratégicos das organizações, existem aqueles outros aspectos políticos, institucionais, que são individuais de cada uma das pessoas, que é importante a gente também mapear. Né? Então, se eu tenho um projeto que ele tem um grande resultado, por exemplo, de impacto social, é importante eu identificar em algum membro da alta gestão qual que é a trajetória daquela pessoa em projetos de alta gestão. Né? Por que isso é fundamental? Porque quando a gente for apresentar, né, aquele determinado projeto, a gente pode trazer para a nossa fala, né, a gestão da pessoa da alta gestão, falar, esse projeto aqui tem muito a ver com aquilo que você executou, Vanessa Guita, lá em meados de 2021, quando você tinha uma parceria lá com o governo britânico, enfim, e aí você consegue criar, né, essa sinergia para que a pessoa possa ficar ficada com aquele seu projeto e automaticamente ela fazer ali o seu modo de SAP, né, para que as coisas possam andar. Próximo, por favor.
Aqui, um pouco do que a gente não deve fazer ou evitar fazer, né? Primeira coisa que a gente deve evitar fazer, né, em um processo de venda de projetos nas organizações, é partir da premissa que todo mundo sabe de tudo. E isso invariavelmente acontece quando a gente se debruça na elaboração de um determinado projeto e fica por muito tempo naquele projeto. E aí, quando a gente vai fazer o momento de venda, né, desse projeto para a alta gestão, a gente geralmente começa o discurso do 5 para o 10. Porque a gente já ficou ali tanto tempo, né, desenhando, conversando, articulando, que a gente parte da premissa de que as pessoas estão na nossa cabeça. E, na verdade, elas não estão na nossa cabeça. O que está na nossa cabeça são vozes. Então, a gente precisa, né, literalmente contar uma história, mas não uma história também que leve muito tempo, né, uma história que faça sentido. Né? Por exemplo, agora nós estamos em fase de planejamento estratégico aqui, inclusive eu saí da reunião agora com a minha equipe para estar aqui com vocês, e a recomendação, né, que eu tenho passado para elas, né, que estão elaborando o projeto, é quais são as dores, né, que você identificou em determinado ambiente, né, da sua pesquisa, em determinado segmento que você quer atuar, quais são as soluções para essas dores e quais são os resultados para essas dores. Então, em inovação a gente usa muito esse termo, né, storytelling, né, e só que esse storytelling ele não pode levar muito tempo, porque hoje, com a dinâmica das redes sociais, o nosso nível de atenção, né, ele está próximo ali de 10 a 15 minutos. Né? Por exemplo, o tempo que eu estou falando aqui com vocês provavelmente vai ser o ápice do que eu vou conseguir reter a atenção de vocês. Então, se eu preparar um storytelling para uma venda de um projeto que vai demandar 1, 2 horas, vocês podem ter certeza que isso não vai acontecer. As pessoas elas vão se desconectar, elas vão começar a pegar no celular, elas vão começar a se distrair, você não vai conseguir passar o seu recado, que é vender aquele projeto para alta gestão. E não significa que, se você não conseguir vender o seu projeto, que ele não é importante. Né? A gente tem algumas variáveis aí no processo. Pode ser que naquele momento a alta gestão entenda que isso não é prioridade. Pode ser que a gente não consiga vender da forma como nós acreditamos que aquilo é importante. A gente não conseguiu passar, né, o nível de importância daquele projeto para a organização, para que ele seja priorizado dentre os recursos que vão ser utilizados. Mas o principal nem todo mundo sabe de tudo. Então, você é a detentora, o detentor daquele conhecimento. Então, para além de ter todo esse arcabouço técnico de embasamento científico ou outro tipo de embasamento, é necessário, pessoal, ter também habilidades de oratória. E não é habilidade de oratória para falar por mais de 1 hora, é habilidade de oratória para vender a sua ideia, né, num curto espaço de tempo. Né? Mais uma vez, retomando para a inovação. Né, no segmento de startup, tem uma terminologia que a gente usa muito, que são pitch. Né, tem até uma expressão pitch elevator. Né, o que você consegue vender de ideia do seu negócio para um investidor entre o trânsito de um elevador de um andar para o outro. Então, a gente precisa ter essas habilidades. Hoje em dia, não basta mais a gente ter todo esse arcabouço técnico para fundamentar, mas a gente precisa ter essa habilidade de, em curto espaço de tempo, a gente minimamente gerar interesse para essas pessoas que estão no cargo de alta gestão. A partir dos interesses, essa conversa pode se prolongar. Mas se essa conversa se prolongar somente com uma fala nossa, acaba virando um monólogo, e um monólogo que não vai ter impacto no final das contas, que é o que a gente deseja, que é que aquele projeto realmente ele seja executado. Próximo, por favor. Transformar a complexidade técnica em narrativa de valor. Né? Então, como que a gente consegue transformar, né, essa série de fundamentações, de necessidades que a gente identificou no mercado, e necessidades que a gente identificou internamente na empresa, né, como que a gente consegue transformar isso numa narrativa de valor para quem vai estar ouvindo? Reparem, não é o que eu acredito, mas aquilo que as pessoas precisam acreditar. Invariavelmente, a gente vai precisar mudar o nosso discurso, né, para que a gente consiga conectar essas pessoas, para que esse projeto ele realmente saia do papel. Um grande erro também é a gente ficar martelando em cima de situações que, eventualmente, a alta gestão queira, né, fazer uma alteração no projeto, e a gente bater o pé para que o projeto seja ipsis literis do que a gente desenhou,
sendo que a gente poderia abrir mão de 10, 20, 30% para que aquele projeto seja executado. Então, isso também é uma outra dica que fica, né? Então, a gente vai com todas as nossas justificativas para essa rodada de venda, a gente vai com todo o nosso portfólio, mas a gente também precisa ir principalmente preparado com um nível de resiliência muito grande de que essas pessoas que vão estar nessa mesa de reunião com vocês, elas possam fazer alterações e você tem que estar preparado psicologicamente e mentalmente para fazer concessões. Porque no final das contas, o que vale é o projeto sendo executado. Ah, Heraldo, mas ele não vai ser executado na totalidade de 100% do que eu planejei? Eventualmente não, né? Mas se ele for executado ali entre 60, 80, 70%, esse percentual de execução vai contribuir para uma transformação que você estava propondo. Então, é uma reflexão que a gente precisa sempre fazer no nosso coração e principalmente na nossa mente, porque senão a gente pode colocar em risco todo o processo de venda a partir do momento que uma pessoa da autogestão começa a questionar uma ação, começa a questionar um valor, começa a questionar aquilo. Então, a gente tem que ter essa habilidade de negociação, né, para saber, né, como que a gente consegue passar por esse vale tenebroso de trevas, né, sem, né, prejudicar o resultado total desse projeto. Pode passar, por favor. Bom, e aí é justamente isso, né? A gente só tem uma chance, né? E essa chance, às vezes, como eu falei, elas cada vez estão mais, né? Para vocês terem uma ideia, o planejamento estratégico de 2025, a gente vendeu aqui para a nossa diretoria de venda aqui nos 20 minutos. Né? Eu estou falando aí de um orçamento de mais de 50 milhões de reais. Né? Então, aí algumas dicas, né? Recursos visuais com pontos de decisões claros, pessoal. Mais uma vez, a gente não tem mais tempo para ficar apresentando narrativas que vão cansar as pessoas. A gente sempre tem que ter isso em mente, pessoal. Sempre tem que ter isso em mente. Então, um PowerPoint, ou seja lá, o Canvas, enfim, que você for fazer, ele precisa ser o seu auxiliar naquilo que você está falando, né? A questão da priorização é justamente isso que eu acabei de falar, né? Vamos pensar que vocês elaboraram um projeto que contempla 12 ações e o orçamento seja, sei lá, de R$ 1 milhão. Dessas 12 ações, você já precisa levar, né, no seu coração, porque eu falo no coração, porque quem trabalha com projeto geralmente, né, trabalha muito com o coração, então eu falo muito coração. Você precisa levar daquelas 12 ações, o que você vai estar disposto para negociar numa eventual rodada de apresentação e de venda dessa ideia. Né? Porque quando vier um questionamento de uma pessoa da autogestão, você já tem que estar minimamente preparado. Né? Então, se a pessoa questionar aquela ação, você pode se defender ou você pode abrir mão. Mas essa priorização, ela não pode desestruturar o projeto. Tem ações que a gente abre mão, sabe? Quando a gente está elaborando um projeto, a gente pode jogar para frente, a gente pode reduzir. Tem ações que, se a gente abrir mão, simplesmente o projeto não para em pé. Então, a gente precisa estar preparado, né, defender, né, que se aquela ação ou aquele recurso for retirado, ele vai comprometer a execução do projeto. Né? E os riscos, né? Então, qual o risco? Tudo que a gente faz na vida, pessoal, tem risco. Né? É muito difícil a gente fazer alguma coisa que não impacte risco para a organização, risco para o público-alvo. Então, isso tudo, ele precisa estar minimamente previsto dentro dessa proposta que for ser elaborada e apresentada para as pessoas da alta gestão. Ah, Heraldo, mas eu não consigo prever todos os riscos, né? Risco da pandemia. Ninguém poderia prever o risco da pandemia, né? Então a gente foi pego aí numa situação extremamente delicada, mas a partir de hoje, né, quando a gente for fazer projetos, elaborar projetos de médio e longo prazo, e aí essas questões todas elas começaram a vir à tona, a gente consegue prever minimamente algum tipo de risco voltado a essa questão de epidemias, né? Mas aquilo que é de conhecimento da nossa área, a gente precisa ter mapeado ali. Não necessariamente você precisa levar para a apresentação, mas você pode guardar ali, né, debaixo da sua manga com uma carta, porque eventualmente pode vir uma pergunta de alguma pessoa da alta gestão sobre quais são os riscos para a execução desse projeto, e você
deve estar ali preparado, né, na ponta da língua para responder, né, e também não somente responder qualquer risco, né, mas propor, né, dentro de soluções que possam mitigar em caso desse risco aconteça. É claro que podem ter coisas que vão acontecer que vão estar fora do que estava mapeado, do que é possível, mas aí a gente vai trabalhar no campo das exceções e não da realidade. Então, todas as exceções são tratadas com exceções, mas o que não dá é para a gente não ir, da gente ir, na verdade, para uma rodada de venda de projetos sem ter isso minimamente mapeado, né? Porque aí já é algo que pode ir a performance de cada um de vocês na venda dessa ideia que pode virar um projeto no futuro. Próximo, por favor. Bom, estratégias de buy-in, né? Então, a gente precisa ter, pessoal, mais uma vez, habilidades outras que, eventualmente, em alguns tempos a gente não teria, mas hoje a gente precisa ter. Time político, né? Escolher o momento certo para apresentar. O que é escolher o momento certo? Bom, você está dentro de uma organização, se você vai propor um projeto interno para a sua organização, você precisa estar atento aos movimentos que giram naquela na alta gestão da organização. Então, por exemplo, se você tiver uma organização onde você tem um colegiado que delibera sobre determinados assuntos, você precisa mapear como é que está ali naquele momento as relações entre essas pessoas. Né? Se é um colegiado de 3, de 5, enfim, ou mais pessoas, você precisa mapear por meio de essas de pessoas de outras tal clima. Eventualmente pode ter algum tipo de disputa velada entre esses membros da alta gestão, que eventualmente o seu projeto pode ser utilizado como uma das ferramentas para um atacar ao outro. Então é importante identificar se não significa que quando o projeto ele está finalizado, elaborado, que ele necessariamente tem que ser apresentado naquele momento. Por quê? Porque se não existir esse ambiente político institucional favorável, né, eventualmente você vai ou receber uma negativa, ou o seu projeto vai ficar ali cozinhando em banho-maria. Se você está vendendo um projeto para uma instituição, seja ela pública ou privada, também é importante você mapear. Né? Algumas instituições têm, por exemplo, mandatos, né, que variam aí de 2, 4, enfim, anos e tudo mais. Se você vai propor um projeto de grande impacto com uma execução entre 12 meses e 24 meses, você vai apresentar esse projeto no último mandato, no último ano de mandato dessa autogestão, dificilmente você vai conseguir a aprovação. Então, é importante, né, essa leitura tanto para dentro, se você estiver elaborando um projeto interno na sua organização, quanto para quem você está vendendo, né? Eventualmente você pode ir que uma pessoa da alta gestão já vai estar saindo, vai estar migrando para uma outra organização. Então isso tudo, pessoal, é fundamental. Alianças, né? Como é importante a gente ter aliados nas organizações na hora que a gente for vender o nosso projeto. Por quê? Porque o projeto ele não impacta somente uma unidade dentro da organização, ele impacta várias unidades. E daí é importante a gente sempre conversar com todas as unidades que vão ter impacto direto, né? Aqui no Sebrae a gente faz isso. Então, dificilmente um projeto só ele é executado por uma única unidade sem ter o impacto de outras. Então, o último projeto que eu tive uma rodada de venda aqui para alta gestão, nós envolvemos 6 unidades. Nós não envolvemos 6 unidades somente de mandar pedindo um parecer, não. Nós nos reunimos, nós sentamos, nós conversamos, nós fizemos alterações que essas unidades nos demandaram. Então, assim, é um esforço que ele é muito grande na prévia, mas ele garante uma probabilidade maior de aprovação quando a gente vai para uma rodada de conversas com autogestão. Então, geralmente, quando a alta gestão faz um questionamento, a gente fala, já negociamos com a unidade tal, eles incorporaram isso. Nós já negociamos com a unidade X, ela negociou isso. Então, a gente consegue se blindar de eventuais críticas que venham a acontecer durante a rodada. Alinhamento estratégico, né? A gente precisa, pessoal, fundamentar, principalmente dentro das organizações, onde esse projeto ele se vincula. Né? Então, assim,
Aqui no Sebrae, o pessoal da área de estratégia usa muito um termo que eu acho bem bacana, que é o cascateamento estratégico. Né? Então, a gente tem lá o planejamento estratégico, dentro do planejamento estratégico a gente tem a missão, a gente tem os valores, a gente tem os objetivos estratégicos, a gente tem os eixos estratégicos, a gente tem os projetos, a gente tem os programas, os projetos e as ações. Então, a ação, ela precisa estar vinculada e conectada a todas essas etapas do planejamento estratégico, porque a gente precisa mostrar, principalmente para as pessoas da autogestão, de que o que nós estamos fazendo vai ao encontro do que aquela organização se propôs a fazer pelos próximos anos. E a gente precisa demonstrar que as metas propostas dentro desse nosso projeto, eles vão contribuir para as políticas e metas estratégicas que foram definidas para aquela organização. Porque senão a gente vai estar vendendo algo que a organização vai investir, mas que não vai contribuir com o seu direcionamento estratégico. Então, esse é um exercício um pouco técnico, mas ele é fundamental, principalmente se você for vender um projeto para uma organização que não seja a sua. Então, você precisa pegar lá qual que é a política, qual que é o planejamento estratégico, qual que são as visões, quais são as missões, e falar, olha, esse nosso projeto, ele conecta com a sua organização, nisso, 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 nisso e nisso. Porque isso dá uma força maior para os tomadores de decisão na hora de avaliar as nossas propostas. Sucesso progressivo, pessoal, né? Apresentar os quick wins que geram confiança inicial e evitem tudo ou nada, como eu falei anteriormente, né? A gente não necessariamente a gente consegue a aprovação de projetos complexos de grande valor na sua totalidade no início. O importante, aprendendo, é que a gente não deve perder muito tempo pensando num projeto gigantesco e querendo que a aprovação dele seja total naquele momento. Então, o que eu aprendi é que vamos fazer pouco, vamos fazer pequeno, mas vamos fazer rápido. Heraldo, tem um projeto aqui de 10 milhões de reais e ele está com a previsão de 24 meses para ser executado. Ok. Então, você pode ir para a roda de venda desse projeto com a auto-organização, né, mostrar o escopo desse projeto, mas você começar por ações que já minimamente gerem pequenos resultados e pequenos impactos. Tem um projeto que eu comecei aqui no Sebrae, a gente tinha um objetivo muito grande, né, que era ter mais e melhores startups na região Nordeste, ou seja, um negócio assim que fugia, inclusive, o escopo de atuação do Sebrae. E aí a gente, enfim, para a gente não ficar pensando muita coisa, porque quando a gente pensa muito, pessoal, dificilmente a gente vai conseguir chegar nas necessidades que precisam ser feitas. Então a gente pensa minimamente, desenha e testa, né? Como diria também na inovação, a gente faz o nosso MVP e coloca no mercado para fazer o teste, que é o pivotar. Então, o que a gente fez? A gente pegamos 30 startups da região Nordeste, fizemos um processo de capacitação dessas 30 startups por um período de 9 meses, levamos para uma rodada de investidores em São Paulo, ao final desses 9 meses, e nessa jornada toda nós gastamos, na época, algo em torno de R$280 mil. Depois nós fizemos a mensuração desses resultados. Das 30, 10 receberam aporte de investidores lá em São Paulo. Esses investimentos, eles montaram de total, na época, de 2 milhões e 800 mil. E a gente investiu 280 mil. Com base nesses 280 mil de investimento e nesses 2 milhões e 800 de resultado, aí nós elaboramos uma proposta maior e apresentamos para a autogestão. Resumindo a história, hoje esse projeto ele tem um orçamento de mais de 30 milhões de reais e já atendeu mais de 3 mil startups na região Nordeste. Mas entenda, eu saí de 280 mil e hoje, 3 anos depois, a gente tem um orçamento de 30 milhões e 3 mil startups. Se eu fosse apresentar um projeto de 30 milhões há 3 anos atrás para atender 3 mil startups, dificilmente eu ia conseguir a totalidade desse recurso e dessa execução. Mas a partir do momento que eu começo a fazer frações e começo a mostrar resultado dessas frações, a probabilidade da alta gestão
né, olhar para aquilo com os bons olhos é bem maior. Então, sempre tenham isso em mente. Você pode ter um projeto que pode ser inclusive política pública, mas para que você consiga a aprovação da totalidade dele, você precisa apresentar resultados mínimos que sejam, para que esses resultados eles consigam aprovar as próximas etapas do projeto. Próximo, pessoal, por favor. Bom, o storytelling, né, que eu acabei falando anteriormente. Isso é um jargão, né, dentro da inovação, e principalmente das startups que vão fazer venda dos seus negócios para os investidores, mas basicamente as etapas que um projeto ele precisa seguir né, problema-chave, e aí esse problema-chave, pessoal, ele não pode ser um problema da cabeça do Heraldo. Ele não pode ser um problema da cabeça da Vanessa, não pode ser o problema da cabeça do Guilherme. Ele tem que ser um problema que vocês realmente identificaram, como eu falei aqui anteriormente. Né? A gente tinha identificado um problema no ecossistema da região Nordeste, que a gente tinha poucas startups, e das poucas que a gente tinha, elas ainda não estavam aptas para captar investimento. Então, isso é um problema. Né? Então, como é que eu tenho mais e melhores startups na região Nordeste? Esse é o problema-chave. A solução ela pode ser das mais variadas. Né? Você pode ter projeto de aceleração, você pode ter projeto de fomento, você pode ter projeto de, enfim, das diversas soluções. E aí você vai para o impacto. Né? O que essa solução vai impactar naquele problema-chave? Reparem, é uma ordem onde as coisas elas vão se conectando. Não adianta eu definir o impacto se eu não tenho a solução, não adianta eu definir a solução se eu não tenho o problema-chave. A solução pela solução, ela acaba não parando em pé, porque, mais uma vez, vem da minha cabeça. E a gente não está falando de coisas que venham da minha cabeça, mas sim de coisas que estejam no processo. E a decisão, né? Por fim, o que essas pessoas que estão naquela mesa de reunião com vocês elas precisam decidir. É o valor, é o prazo, é a forma, é as contratações que vão derivar. Então, se vocês conseguirem seguir essas 4 etapas, e aqui eu estou falando, pessoal, de, no máximo, estourando 10 lâminas de PowerPoint, para que vocês consigam fazer um discurso de, no máximo, 15 minutos. É o que eu falo aqui para as pessoas que trabalham comigo quando a gente vai ter reunião com alta gestão. Eu falo, vocês têm 15 minutos de atenção da diretora. Depois desses 15 minutos, vocês podem ter certeza que ela vai ser tomada ali por outras agendas, alguém vai bater na porta, o celular dela vai tocar, ela vai sair da sala. Então, assim, 10 lâminas para esses 4 pontos. Não interessa o tamanho do projeto, se ele é de milhões, se ele é de milhares. Se você conseguir seguir esses 4 pontos, vocês vão conseguir ter sucesso na venda de vocês, interno e externamente. Próximo, por favor. Bom, pode passar isso daí também, que eu acabei já dando um exemplo aqui desse projeto. E finalizando, pessoal, a gente precisa informar e convencer. Né? O nosso papel, enquanto gestor, é traduzir todo esse arcabouço técnico e estratégico da organização em ações que realmente produzam resultados. Então, essa metodologia, nesse método Buy-in, né, resultado de preparo, estratégia e influência, ele tem justamente esse objetivo, da gente poder traduzir o que está no arcabouço estratégico do planejamento estratégico das nossas organizações, das organizações que a gente pretende vender esse projeto, para que a gente consiga transformar em projetos, né, técnicos que vão contribuir com esses resultados para nossas organizações ou para aquelas organizações que a gente pretende vender as nossas ideias, os nossos projetos. Pode passar. Bom, a aprovação ela é conquistada, né? Então a gente precisa sim de ter uma sofisticação técnica, mas a gente precisa ter uma estratégia política. E aqui, pessoal, não estou falando de política partidária, não, tá? Eu estou falando da política, né, originária, que é o polis, né? Política é todas as relações que pessoas fazem entre si. Né? E uma experiência prática também, pessoal. Não adianta a gente só chegar lá de falar de coisas que a gente já ouviu alguém fazer se a gente não tiver feito. Então, uma recomendação minha é que vocês entrem em algum momento na operação desses projetos que vocês estão propondo, até mesmo para vocês terem cada vez mais densidade técnica na hora que vocês forem defender uma futura prorrogação, né, um aditivo desse projeto ou eventualmente para novos projetos.
a prática, né, o chão de fábrica, como a gente costuma dizer, ele nos traz muitos aprendizados para além do que a gente ficar, né, no escritório, no ar-condicionado. Né? Então, esses 3 itens, eles são fundamentais para que a gente tenha sucesso nessa jornada de venda dos nossos projetos. Próximo. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar com o meu LinkedIn, também tem aqui o meu WhatsApp. O último é que o que eu também tenho percebido muito, pessoal, nas organizações, que é fundamental e estratégico, é a força para a execução. Porque, reparem, isso tudo que a gente aqui foi a jornada para chegar até a aprovação. Mas depois da aprovação tem uma etapa fundamental, que é a execução. Então, tenham força para executar aquilo que vocês proporam. Força no sentido de motivação e de realização, porque senão dificilmente vocês vão conseguir chegar lá do outro lado. Ok?